Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Sandro Diniz, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Tu és soberano, meu Deus. Que o teu consolo, ó meu Pai, floresça nesse coração que está aqui e nos milhares e milhares que estão me ouvindo, Senhor. Que o teu consolo, que a tua paz, a tua sabedoria floresça nessa vida, nesse coração, em nome do Senhor Jesus. Que o teu poder e amor se manifeste em cada filho. E muito obrigado, Deus. Mas muito obrigado mesmo pela palavra de hoje, pois queremos aprender mais e mais da tua vontade, da tua verdade que liberta. Queremos entender a tua soberania, Senhor, a tua grandeza em nossos caminhos. Que assim seja, que todos digam: obrigado, Deus, por esse dia abençoado, pela palavra da tua graça. Louve a Deus. Isso, bem forte. Graças a Deus. Hoje, como sempre, tem o pão dele para nós. Graças a Deus, que é a sua palavra, o pão nosso de cada dia. Hoje nós vamos meditar sobre a soberania de Deus. Então, tome nota do título da reunião de hoje. Até onde vai o controle de Deus? Amém. É o nome da reunião de hoje. Vou repetir. Até onde vai o controle de Deus? É a palavra que o nosso Pai nos dá nessa manhã, como pão, como alimento. Tem pessoas que pensam que Deus está alheio quando algo acontece e questiona: por que, Deus, isso aconteceu? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Será que o Senhor não viu? Ele sabe, Ele viu e Ele permitiu. É como uma canção que nós cantamos aqui. Tu és soberano sobre a terra e sobre os céus. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Então Deus não está alheio às coisas que acontecem em nossa vida, ou em nossa volta, ou na vida de um irmão. Ele não está. E nem tampouco Ele está sendo injusto. Pastor, às vezes eu penso, é injustiça isso. O Evangelho diz: será que há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos: será que há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. A soberania de Deus governa os grandes e os menores detalhes da nossa vida sobre a terra, meus irmãos. Ele é o Deus que muda o tempo. Ele é o Deus que faz justiça. É Ele que aproxima pessoas e afasta pessoas para te livrar de males que você não pode ver, não está vendo.
Então, se alguém se afastou, soberania de Deus. Se alguém se aproximou, também está no controle desse Deus. Ele é o mesmo que estabelece as coisas e remove. Abre portas, e a porta que ele abre, ele diz no livro do Apocalipse: a porta que eu abro ninguém pode fechar. E a que eu fecho ninguém pode abrir. Ninguém. É ele também que diz: eu mato, pastor Sandro, e eu sou o mesmo que faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Eu, Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, não há limites para esse controle. É Ele que concede a vida e o mesmo que a tira. É Ele que dá o fôlego de vida. Ele dá a quem Ele quer e tira também de quem Ele quer. Deus é soberano em todas as coisas. É Ele que rege tudo, em nome de Jesus. E para começar, abra sua Bíblia em Deuteronômio 32, 29. E começa assim, você que me acompanha aí do outro lado: até onde vai a soberania de Deus? É a glória de hoje. Deuteronômio 32, 39. Vede agora que eu sou eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço o quê? Viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. No serviço que temos, muita atenção, no Senhor, vamos encontrar nesse caminho a enfermidade, como também a cura. Nesse caminho vamos encontrar a falta de amor, vamos encontrar desemprego, a necessidade, depois a abundância, a morte de alguém que muito amamos. Mas como pode um Deus fazer tudo isso? Permitir, como diz aqui, pastor, eu mato e eu faço viver? Então aquela pessoa que morreu recentemente, que eu muito amo, foi Deus? Como pode um Deus fazer algo assim? Fazendo. Porque Ele está dizendo: além de mim não há outro. Amém. Tudo aqui é regido por mim. Não existe um Deus dando vida e um diabo matando. Não existe um Deus curando e um diabo colocando feridas. Não existe um Deus dando prosperidade e um diabo colocando pobreza. Não existe um Deus exaltando e um diabo removendo. Não, aqui quem rege tudo sou eu, o Criador dos céus e da terra, e além de mim não há outro. É eu que faço tudo, não há outro. E se você não entende a soberania de Deus, você vai ficar magoado, você vai ficar com raiva, você vai questionar, você vai parar de congregar, você vai se afastar da sua comunhão, você não vai querer saber mais de igreja, você não vai querer saber mais de Bíblia. Meu irmão, você que está aí do outro lado, você precisa aprender a encarar a soberania de Deus quando as coisas acontecem em sua vida. Porque Deus não está alheio quando algo te acontece. Ele sabe, Ele viu e Ele permitiu. E tu sabes muito bem, tu és soberano sobre os céus e sobre a terra. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessas glórias que tem, tu te importas comigo também. E aí vai o louvor. A gente não pode só cantar por cantar. A gente tem que cantar e receber. Receber e encarar. Não. Isso aqui é a grandeza do meu Deus. E isso também. Porque o meu Deus rege
controla os grandes e os menores detalhes da minha vida sobre a terra. Não é só os grandes acontecimentos. Até os menores detalhes da minha vida está a mão do meu Deus, a mão do meu Criador. Amém, abençoado? Amém. Porque se você não está em sintonia com a soberania de Deus, o que é que vai acontecer? Você vai estar aqui de cara feia, emburrado, mal-humorado, com raiva. E uma pessoa, quando está com raiva, por conta de acontecimentos, aborrecido, revoltado, essa pessoa não está em sintonia com a soberania de Deus. Você vai sofrer muito. Se servindo a Deus, amando a Ele, adorando a Ele, dizendo para Ele, eis-me aqui, já é difícil viver sobre a terra, imagina você com raiva de Deus. Pior vai ficar. Questionando, ou colocando a culpa em alguém porque aquilo aconteceu. Ah, o fulano morreu? Ah, é a culpa do fulano. Ah, deve ser culpa do pastor que orou pouco. Se ele tivesse orado mais, o irmão estaria vivo até hoje. Sério? Verdade que sim. Um pastor tem tanto poder assim, de manter uma pessoa viva, até lhe dizer, não quero mais. Uma palavra como essa, eu nem ouso pensar que eu tenho tal poder. Porque, com Bíblia, nós temos que estar firmado nesse conhecimento. É Ele o autor da vida. E o mesmo que tira a vida. Eu aqui sou apenas um instrumento dessa mão que se chama Deus. De passar a palavra para você e você encarar essa soberania do Senhor. Coloca aqui no telão, rapidamente, Filipenses 1:29, palavras do apóstolo Paulo. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Uma grande verdade. Nós não estamos chamados só para crer, meu irmão. Nós não estamos aqui só para receber milagres, mas também a padecer, a passar pelas coisas, a sentir a dor da perda de alguém que amamos, a chorar, a estar triste, a ter que aguentar, suportar perseguições, calúnias, piadas por estar servindo a Deus. Até isso nós temos que estar preparados, porque vamos passar calúnias, piadas, e se você está em uma posição como a minha, está sujeito a ser chamado de ladrão, como tem muita gente que chama pastor de ladrão. Seremos aceitos por uns, rejeitados por outros. Servir a Deus não é só alegria, não. É sofrer também. A gente perde, a gente ganha, às vezes. É assim. É como o Paulo está dizendo aqui, ó. Viver na graça de Deus não é só crer nele, não. É passar também pelas coisas. Você tem que estar pronto. A qualquer momento, como diz o apóstolo Paulo, em tudo seremos o quê? Atribulados. Eu estou na graça de Deus, mas eu estou muito bem orientado pelo Criador, que eu estou sujeito a passar por isso aqui. Mas eu sou mais que vencedor, me declaro em prosperidade, me declaro em saúde, o meu Deus é soberano, e Ele não vai deixar que o justo dele venha a mendigar o pão. E eu sigo na caminhada sem desanimar, pois o meu Deus é soberano. Mas eu tenho que estar ciente disso. Olha aí, ó. Porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente de crer nele. Você não está aqui só para receber conhecimento, revelação. Nossa, que maravilha o conhecimento da graça. Você também vai passar pelo estreito, porta estreita. Você também vai sentir dor, vai ter choro na caminhada. Jesus, quando se vestiu em um corpo de carne, ele passou por tudo isso. Se os profetas, se os heróis da fé, se os apóstolos enfrentaram fadiga, raiva, ansiedade, tristeza, a morte de alguém, o que te faz pensar que nunca vamos passar? O que te faz pensar que você nunca vai passar por nada? Que nunca você vai perder ninguém da família? Tem pessoas que pensam, eu estou na igreja, então ninguém mais da minha família tem que morrer.
E olha, pastor, é para o senhor estar orando aí, hein? Porque se alguém da minha família morrer, eu não piso mais aqui. Que história é essa? Repito, o apóstolo Paulo disse, em tudo seremos o quê? Atribulados. Nenhum de nós estamos imune das provas e tribulações dessa vida. Mas temos que ter coragem, a corrida continua sobre a terra. Amém? Não podemos largar o caminho. Diga bem forte, eu não vou desanimar. Você lembra de José no Egito? Que vida complicada dele. Ele não estava servindo a Deus? Que vida complicada, meu Deus. Você ser abandonado pelos irmãos, que vida complicada você ser preso. Você ser entregue como escravo. Que vida complicada. E a passar a viver como um escravo, sendo que você é uma pessoa livre. Que vida complicada. Mas ele não largou o caminho. E por fim, Deus o coloca por governador do Egito. E coloca os seus irmãos para comer na sua mão. Mas que vida complicada ele teve. Então veja, servir a Deus não é só crer. Não é só receber. É padecer também. Que é justamente passar pela adversidade sobre a terra. E temos que ser perseverantes. Não cabe a nós questionar o Criador e as suas decisões, os acontecimentos em nossa vida, questionar a sua soberania. Então, segundo a leitura aqui de Filipenses e Deuteronômio, ele permite a tribulação e também restaura, permite a ferida, mas também cura, conserta, exalta, é o autor da vida e da morte, é tudo soberania dele, do nosso Deus. É a vontade dele. A vontade de Deus é soberana. E a vontade dele pode ser que alguém viva ou que alguém morra. Ele tem esse poder? Tem. Isso me fez lembrar o rei Ezequias. A princípio a vontade de Deus é que ele morresse. E depois? Agora você vai viver. Então, não dá para questionar. Mas como é que pode um Deus usa o profeta Isaías e fala, ó, arruma tudo que você vai morrer, e é Deus que está falando que vai te matar. Aí depois esse Deus, por sua bondade, misericórdia, vem, ó, eu vou prolongar. Então aí a gente vê, a vontade de Deus é soberana, e a vontade dele pode ser que alguém viva ou que alguém morra. Ele pode fazer isso? Pode sim. E ele fez isso na vida do rei Ezequias. Estava para morrer e depois Deus, não, agora você vai viver. Olha o que diz aqui o primeiro livro do profeta Samuel 2,6. Primeiro livro do profeta Samuel 2,6. E começa assim, amados de Deus. O primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, a partir do verso 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Ele tem soberania para fazer isso? Sim, tem. Porque ele que está dizendo que tem. Faz descer a sepultura e faz o quê? Subir. Foi o caso do rei Ezequias. Ó, você vai morrer? Não, peraí. Eu vou te trazer de volta. Não vai mais. Mas que Deus é esse? Mas como é que pode um negócio desse? Mas por que ele faz isso? É porque ele quer. E quem somos nós para questioná-los? Nós temos que respeitar. O Senhor empobrece, enriquece. Abaixa e também o quê? Exalta. Levanta o pobre do pó, desde o monturo, exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer dar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés de seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor serão o quê? Quebrantados, os céus trovejam contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Até aqui. Uma outra palavra que apresenta o controle de Deus, a soberania de Deus, está em Oséias, capítulo 6, verso 1. Oséias 6, 1.
Olha que grandeza tem esse Deus, segundo a sua palavra. Grife, hein? Marca aí na sua Bíblia essa evidência. E diz assim, Oséias 6:1: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Tem Deus soberania, poder para isso? Sim. Depois de 2 dias, nos revigorará, no terceiro dia nos levantará, e viveremos diante o quê? Dele. Então Oséias, usado por Deus, passou o recado para o povo, olha, e assim é o governo do nosso Criador. Um Deus que faz todas as coisas. Tudo que existe e acontece, Ele sabe muito bem. Está no controle dEle. Não temos que questionar nada, nós temos é que respeitar. Isaías 43, verso 13. Coloca aqui no telão. Isaías, para remir o tempo. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Deus falando dele mesmo. Diga, ele é eterno. Olha, antes que houvesse dia, a criação do mundo, eu já existia, gente. Eu sou grande. Foi eu que criei o dia. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Quem pode impedir algo quando Deus decide, determina fazer? Ninguém sobre a terra. Você pode até orar, mas se Deus decidiu, determinou que aquilo vai ser daquele jeito, ou que aquela pessoa vai morrer segundo a carne, ninguém pode impedir essa decisão. Isso me fez lembrar o filho do abençoado Davi. Você lembra? Quem lembra? Aquele filho que ele teve com a mulher chamada Batseba. Uma criança. Como pode um Deus matar uma criança? Novinha, pastor. Pequenininha ali. E ele orou, hein? E Deus falou, não, eu vou matar ela. Então, quando Deus determina uma coisa, não há quem possa impedir. É Ele que determina quem vive e quem morre. Ele que decide as coisas. Inclusive, escolher uns para essa graça e outros Ele não quer. Agindo Ele, inclusive, escolher uns para essa graça e outros Ele não quer. Não sei porquê, mas Deus é soberano. Amém? Amém? Vejamos também o que diz Romanos capítulo 9, verso 11, a esse respeito. E começa assim o Evangelho aqui em Romanos, em o nome de Jesus, capítulo 9, a partir do verso 11. Ainda nem eram gêmeos nascidos, nem tinha praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci o quê? De Esaú. Pastor, como é que pode um negócio desse? Como é que Deus faz uma coisa dessa? Está errado isso aqui, pastor. O mais velho é Esaú. Então o que deveria ser servo de Esaú, deveria ser Jacó. E não Esaú, servo de quem? De Jacó. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Ele escolhe um e o outro o quê? Não. O que ele não escolheu, não teve a vida que o outro teve. Era para Jacó ser servo de quem? De Esaú, o mais velho. Mas aqui aconteceu o contrário. O mais velho foi servo do mais moço. Pastor, está injusto isso aí.
Aí vem a Bíblia e diz: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque o certo, o primogênito era o Esaú. A bênção era para estar sobre ele, e não sobre Jacó. Mas é Deus que decide. Não, é você. Eu quero você. Não, mas pela ordem, o primogênito é ele. A bênção tem que estar com ele. Eu, Jacó, é que tem que servir a ele. Não. Mas as regras são minhas. Não somos nós que temos que dizer para Deus o que está certo e o que está errado. As regras é dele. O ser humano sobre a terra tem mania de falar o tempo todo: está certo, está errado. Será que Deus não viu? Será que Deus não está vendo? Como pode? Deus não está vendo uma coisa dessa. Deus viu, Deus sabe e permitiu tudo. As regras aqui é dele. E pode acontecer algo assim. Seguindo, Paulo vai relatando uma outra soberania realizada por Deus na vida de Moisés. Olha o que Deus colocou na vida de Moisés. Soberania de Deus. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Por que nós estamos debaixo da graça de Deus? Porque Ele quis nos escolher. Deus te escolheu. Aprove a Ele nos revelar. Ele quis. E aquele outro da sua família? Ele não quer por agora. E esse filho que eu peço tanto, ele não quer por agora. E o marido, e o genro, e o neto, e a mãe, ele não quer por agora. Ele quer primeiro tratar com você. Amém. Soberania de quem? De Deus. E olha que você tem orado, hein? E Deus, eu não quero agora. Verso 17. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, Faraó, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Louvado seja. Para que Deus escolheu Faraó e endureceu o coração dele? Para perseguir quem? Moisés. Pastor do céu, está tudo errado. Moisés orando a Deus para pedir livramento, proteção para o povo, para sair daquela vida sofrida, e esse mesmo Deus endurecia o coração do Faraó para aquele povo não sair de lá. Deus tem soberania para fazer isso? Sim, e o fez. Agora, para quê? Para educar Moisés na fé, na confiança, na paciência. Como também, sabia que Deus pode botar uma pessoa para azucrinar a tua vida, só para exercitar a paciência em você? Sabia. Só para exercitar o perdão em você? Aí depois que você aprende, acaba a coisa, acaba a perseguição, a pessoa para de perturbar você, para de perseguir você, só para você aprender. Deus levantou Faraó para perseguir Moisés, só para exercitar nele a fé, a confiança, a paciência. Depois que ele aprendeu, cadê Faraó? Ficou para trás. Depois que ele aprende, aquela situação o quê? Passa. Assim também são as situações em nossa vida. Deus pode colocar uma pessoa só para te perseguir, só para exercitar em você a perseverança, a paciência, e a fé e a confiança em Deus. Depois que tu aprende, passa. Tudo tem um propósito. É por isso que a Bíblia diz em Romanos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E é verdade. Verso 18. Logo tem ele, Deus, misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Feliz somos nós. Amém? Amém. Cujo coração não está endurecido. Deus tem poder de endurecer um coração e de abrir um outro. Endurecer quem tanta gente quer. Ah, pastor, eu gostaria tanto que aquela pessoa, o coração dela fosse aquebrantado, para receber a palavra da graça, estar aqui conosco, mas Deus ainda não quer.
E o que que a gente faz? Eu sigo orando e semeando a palavra, porque ele diz também na primeira carta dele aos Coríntios, que enquanto a gente planta, depois ele dá o quê? O crescimento. Verso 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais existiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com quem? Com Deus. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ah, pastor, às vezes eu pergunto para Deus, sabe? Ah, por que ele me fez baixinho? Eu queria ser mais alto, sabe? Eu não queria ter essa estatura, eu queria ter uns 2 metros de altura, 1,90 m. Ah, por que ele me fez branquinho? Eu queria ser moreninho, sabe? Ah, por que meu cabelo é assim, meu nariz, minha mão? Por que os meus olhos não são verdes, Deus? Se ame do jeito que você é. Amém? Tendo você a altura que você tem, o cabelo que você tem, o corpo que você tem, a orelha que você tem, o nariz que você tem, dê graças a Deus. Essa semana eu estava postando a mensagem da nossa igreja e fica passando vários vídeos. E tinha um pregador questionando a soberania de Deus. Como pode um Deus criar um jardim tão lindo como o jardim do Éden, com tudo perfeito, e vai ele e comete o maior erro do mundo de colocar uma árvore com conhecimento do bem e do mal? Para que ele foi colocar aquela árvore lá? Ele errou. Se ele não tivesse feito isso, muita coisa não teria acontecido. Mas peraí, o que aconteceu? Aconteceu por desobediência de Deus ou por desobediência do coração do homem? Por desobediência do coração o quê? Do homem. E o pregador falou, está errado isso que Deus foi fazer. Não era para ele ter colocado essa árvore lá. Ele estragou tudo. Deus não estragou nada. Tudo que ele faz está perfeito, está certo. É maravilhoso. E louvado seja Deus. Amém? Amém. Verso 21. Uma vez mais o verso 20. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem ele o olheiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que tremendo isso, hein? Porque existe vasos que não têm o Espírito. Porque já é do nosso conhecimento que existe as duas o quê? Sementes. Existe o vaso de honra e o vaso de perdição. Lembra do que Jesus falou? Anote aí para meditar. João 17:12. Jesus fala da seguinte maneira: tomei conta de todos eles. Nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse o quê? As Escrituras. E quem foi esse? Judas. Então veja, 2 sementes. Soberania de quem? De Deus. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira, vai vendo, verso 22, e dá a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência, longanimidade, os vasos de ira preparados para a perdição. Judas era um. João 17:12. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, diga graças a Deus, a quem também chamou, não só entre os judeus, mas também entre os gentios. O vaso de misericórdia, quando ele ouve a palavra da graça, ele estabelece a sua vida na palavra da graça. Aqui é meu lugar, é aqui que está a palavra para o meu espírito, é essa palavra que vai me dar força, poder, ânimo e sabor para a minha vida, e daqui eu não quero sair. O vaso de misericórdia, quando ouve a palavra da graça, ele não volta mais para o sistema religioso. Graças a Deus. E essa é a glória de hoje. E recebo você
entendendo e encarando a soberania de Deus em sua vida. Vamos estar de pé e agradecer a Deus por essa palavra. Feche seus olhos e vamos agradecer a Deus. Sim, meu Deus. Nós recebemos que Tu és soberano sobre a terra e sobre os céus. Tudo que existe e tudo que acontece, Tu sabes, está no Teu controle. O Senhor sabe, o Senhor viu e o Senhor permitiu. E nós respeitamos, e nós vamos continuar Te amando e respeitando a Tua soberania, mesmo assim. É o Senhor que dá vida, tira, fere, sara, prospera, exalta, estabelece, remove, aproxima pessoas, afasta. É o Senhor que age nos grandes e menores detalhes da nossa vida. E não há quem possa livrar alguém das Tuas mãos, Senhor. Nós Te agradecemos por esse ensinamento. Nós temos um Deus. Nós estamos servindo a um Deus que é soberano. Inclusive, de escolher uns para essa graça e outros Ele não quer. Inclusive de permitir acontecimentos ruins e bons também. Ele é o Senhor da luz e das trevas, do bem e do mal. Ele diz: eu, Senhor, faço todas essas coisas. É o que diz o livro do profeta Isaías. Eu, Senhor, é que faço todas essas coisas. E louvado seja o Teu nome, Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória, meu Senhor. Por Tua bondade e por Tua misericórdia, Senhor. Libera os Teus anjos, porque o Senhor também é soberano na hierarquia dos anjos. No Salmo 91 o Senhor disse: eu é que darei ordem aos anjos para que ministre a Teu favor. Até nisso Deus é soberano. Nós não temos poder algum sobre os anjos, de dar ordem aos anjos. Deus tem o controle total e completo de tudo. E Ele diz: eu é que darei ordem aos anjos para que ministre a Teu respeito. Então eu recebo, Deus, por Tua bondade, por Tua misericórdia. Libera os anjos ao nosso favor, Senhor, em favor dessa mãe, dessa casa, desse filho, dessa necessidade financeira. Libera os Teus anjos, Senhor, para que ministre ao nosso favor. Libera a Tua cura, porque o Senhor falou: eu firo, mas também eu saro. Libera, Senhor, a saúde no corpo desse Teu filho amado. Nós Te pedimos por Tua infinita misericórdia que dura para sempre. Traz, Senhor, solução para esse problema, pois só o Senhor pode liberar essa solução, porque Tu és soberano. Não é em quase tudo, é em tudo. Até onde vai a soberania do nosso Deus? Não tem limites. Ele rege em tudo, governa em tudo, está em todas as áreas da nossa vida. Tudo. E louvado seja
Se você estava magoado com Deus, tira essa mágoa do seu coração, meu irmão. Nós temos que respeitar a soberania de Deus quando ela vem. Quando nós perdemos alguém que amamos. Quando uma porta se fecha. Porque o mesmo depois abre uma outra. O nosso Deus governa, é soberano em tudo. E eu aceito, e eu recebo, meu Senhor, as palavras que foram dadas pelo Teu Espírito nessa manhã, para a minha vida, e recebo que todos que estão me ouvindo, recebam também. Porque nós temos que estar em sintonia com a soberania de Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esse momento em que estávamos meditando na Tua Palavra. E essa é a Tua glória, Senhor, o Teu poder de se revelar aos Teus filhos através do conhecimento da Palavra da Tua graça. O Senhor nos escolheu para sermos felizes neste mundo. Por isso que temos recebido o conhecimento que temos recebido, e uma glória cada vez mais superior do que as anteriores. Porque quando entendemos a Tua Palavra e a Tua soberania e o Teu poder, não questionamos, não julgamos o Teu pensar, o Teu agir nas nossas vidas. Aceitamos porque o conhecimento nos faz entender que o Senhor é o mais sábio de todos, que o Senhor criou. Por isso que todas as coisas foram criadas por Ti. E tudo está cooperando para o nosso bem. Quando entendemos essas coisas, te respeitamos, Te exaltamos, Te engrandecemos. Por isso, dias melhores estão por vir sobre a vida daqueles que estão de comum acordo com a palavra da Tua graça, Senhor. A paz há de reinar no coração, a ansiedade, a preocupação, o medo, a dúvida e a insegurança não terão força para tirar o ânimo, Senhor, do nosso coração. Porque a Tua palavra confirma. Fomos escolhidos por Ti. E por essa escolha que o Senhor nos fez, estamos sendo cuidados. Estamos sendo por Ti apacentados. E certamente o serviço dos Teus anjos estarão sempre disponíveis ao nosso favor. E por isso eu Te agradeço por essa palavra e pelas muitas outras de sabedoria que virão, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, aconteça o que aconteça, haja o que houver, eis-me aqui, Senhor, para Te servir. E que o Senhor nos dê força a todos nós, consolo, ânimo, em o nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas. E bem-aventurados somos pela glória de hoje. Deus é soberano. Amém? Até a próxima reunião. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.